Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato, tudo parado, pelo menos por enquanto. E falar em pelo menos por enquanto, no meu último vídeo eu falei sobre a possibilidade de jogos com portões fechados. Tá? Lembra? Vai lá no canal. E eu disse no meu vídeo que eu sou contra. E me questionaram, eu estava embasado em quê? Baseado em quê? Que eu não tinha embasamento para falar isso. Bom, eu não inventei que vai ter jogos com os portões fechados. O presidente da Conmebol disse que está se estudando para dia 6 de maio já ter jogo da Libertadores. Mais embasamento que esse, impossível. Então eu estou falando em cima de um fato que aconteceu. Qual foi o fato? A entrevista do presidente da Conmebol. E não foi só o presidente da Conmebol, não. Lá na Europa se falou a mesma coisa. E tem muitos campeonatos. Eu tenho um amigo que está morando na Suíça. Tem até um canal no YouTube chamado Bahia Europa, que ele está acompanhando por lá e disse a mesma coisa. A maioria das ligas talvez façam a mesma coisa, portões fechados. Eu dei a minha opinião. Então, embasamento para falar eu tenho, porque isso está acontecendo. Eu não inventei para início de conversa. Diante disso, e pelo fato de o presidente da Conmebol falar que talvez dia 6 de maio já tenha jogo, e a gente está no começo de abril, na minha visão, não é achismo, na minha visão, não vale a pena. É muito arriscado. Muito arriscado. Porque as pessoas não vão ficar em casa. As pessoas já não estão ficando em casa. Eu estou falando isso porque está todo mundo falando em relação ao não contato, não ter aglomeração. Imagina um jogo do Flamengo pela Libertadores aqui no Maracanã. Você acha mesmo? Tudo bem, pode colocar um isolamento em torno do Maracanã, cheio de polícia ali. Em torno do Maracanã não vai ter. Mas nos outros locais vai ter aglomeração para ver o jogo do Flamengo pela televisão. Pô. A não ser que não passe em lugar nenhum. A não ser que não passe em lugar nenhum. Então, meu amigo, eu aceito. Tu não concordou em nada comigo, mas pelo menos quando você não concordar, você escreve o porquê. Igual um monte de amigos aqui escrevem. Pô, Magalhães, eu não concordo contigo por causa disso. Agora, falar que não tem embasamento, lógico que eu tenho embasamento, porque saiu em todos os jornais essa notícia. É só para... Já que a pessoa escreveu lá, você não tem embasamento. Pô, lógico que eu tenho, foi notícia em tudo quanto é lugar, pô. E essa é minha visão. O presidente da Conmebol disse que vai sair, pode ter jogo dia 6 de maio. Eu sou contra. Ponto. Deu para entender? Então vamos lá. Então, meu amigo torcedor que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, que entrou no nosso grupo do WhatsApp. Se você não entrou, entra no nosso grupo do WhatsApp. O WhatsApp está aqui embaixo. Ó. Eu vou colocar aqui embaixo. 022 9922 54512. Vai lá no nosso Facebook, Instagram. Tá tudo na descrição aqui do canal. E você que quiser ajudar o canal Resenha com Magalhães a montar aqui o nosso estúdio, que eu estou montando aqui, ainda está tudo muito improvisado, já tem espaço, mas está tudo muito improvisado. E quiser ajudar, a gente coloca a sua marca aqui, nesse painel que está aqui, que eu tenho até que ajeitar ali em cima, está meio solto ainda, eu prendo do lado de cá, mas não consegui prender do lado de lá, vou ter que dar um jeito para prender do lado de cá, que ele está toda hora soltando, dá para ver que está meio torto, mas eu vou ajeitar, deixar tudo bonitinho e vou colocar aqui a sua marca aqui, estampando como um amigo, um colaborador do canal Resenha com Magalhães, aí me ajuda a comprar os equipamentos aqui para ter uma coisa bem melhor. E como eu falei, as lives voltarão. Estou ajeitando aqui para a gente voltar a fazer live, mas mais para frente eu falo sobre a live, sobre a parceria com o canal 2A1, a parceria com o meu amigo Celestial Miranda. Então, mais para frente a gente fala sobre isso, sobre essas parcerias. Tamo junto?
Então vamos lá, qual é o assunto de agora? Bom, o assunto de agora é... Rapaz, o assunto é legal, mas eu fico triste por um motivo. Porque só temos dois times na Sul-Americana: Bahia e Vasco da Gama. Todos os outros que entraram lá foi todo mundo eliminado. Só. Olha que eu tô falando. A Sul-Americana tá indo para a segunda fase. Segunda fase. E só temos Bahia e Vasco da Gama. Porra. Então é disso que eu vou falar. Tá muito cedo, mas eu vou falar da minha visão em relação ao potencial de Bahia e Vasco da Gama. Vou falar rapidamente para não ficar muito grande, mas eu vou falar. Então, meu amigo torcedor, tanto do Bahia quanto do Vasco da Gama, que são representantes brasileiros na Sul-Americana, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Vamos lá, galera. Bahia e Vasco. De cara, tá? De cara. Eu não vou ficar em cima do muro. Se eu tiver que apontar, eu não tenho bola de cristal, tá? A gente está falando pelos momentos de agora. Pode ser que quando voltar o campeonato, volte as coisas tudo muito diferente. E vai voltar alguma coisa diferente, porque está todo mundo parado. Todo mundo parado. Alguns clubes que já estavam em atividade pararam, outros que estavam em início de temporada estão nessa parada. Então vai começar quase que todo mundo do zero. Então é muito difícil você fazer uma análise. Mas você, dando uma olhada do que já aconteceu entre Vasco e Bahia, eu colocaria o Bahia com mais chances. Eu não estou falando de ser campeão, não, tá? Porque aí é fazer uma forçação de barra, de futurologia muito grande. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu estou falando de avançar. Ser campeão é outros 500, mas avançar e bem longe na Sul-Americana, se eu tivesse que apostar em alguém, hoje eu apostaria no Bahia. Por que eu vou falar isso? Eu vou explicar aos meus amigos torcedores do Bahia e torcedor do Vasco para não ficar chateado. Porque o time do Bahia, na minha visão, é melhor do que o time do Vasco. Ou, no meu pensamento, está melhor, porque o futebol é momento. E no momento, apesar de o time do Bahia com o Roger ter um pouco de indecisão em relação a esquema, posicionamento, algumas coisas ali, mas é um trabalho que já tem um ano. O Roger fez um ano de Bahia, um ano. Jogadores dentro ali dessa procura pelo ponto ideal que o Roger está, eles já conhecem o Roger já conhece o elenco, está chegando jogadores, novos jogadores de qualidade. Então eu vejo o Bahia, por tempo de trabalho, pelo elenco, pela diretoria, principalmente pela diretoria e parte política do Bahia, que não tem um puxando para um lado, outro puxando para o outro, por toda a tranquilidade que o Bahia tem, eu vejo o Bahia com mais possibilidade de ir mais longe. Aí vai me falar, pô, Magalhães, mas o Bahia, tu tá falando que o time do Bahia é forte, mas foi eliminado na Copa do Brasil. Eu também tô falando disso. Porque o Bahia tem um campeonato a menos. Ele já tem um campeonato a menos. Ele não tem mais a Copa do Brasil. Tudo bem que, de um lado ou de outro, em relação a Vasco, ele tem a Copa do Nordeste. Então, acaba compensando, porque se o Bahia tá na Copa do Brasil, ele teria um campeonato a mais do que o Vasco. Ele teria um campeonato a mais do que o Vasco. Porque o Vasco não tem Copa do Nordeste, aqui no Rio não tem. Tem o regional, mas não tem a Copa do Nordeste. Então, acaba balanceando. E nesse balanço, eu estou até dando uma olhada aqui, ó,
Terceira fase. Ó, terceira fase. Deixa eu dar uma olhada aqui. Terceira fase. Deixa eu ver. Ó, na Copa do Brasil, o Bahia já foi eliminado, mas o Vasco jogou a primeira em casa contra o Goiás e perdeu a primeira para o Goiás. E tem o segundo jogo contra o Goiás fora de casa. Então, e o Vasco tem que virar isso aí, a Copa do Brasil. O Vasco tem chances de continuar na Copa do Brasil. Se o Vasco não continua na Copa do Brasil, só continua na Sul-Americana, ele vai ter um tempo maior. Mas, por enquanto, presta atenção, por enquanto, o Vasco está na Copa do Brasil e a torcida do Vasco vai torcer para que continue, consiga reverter o resultado contra o Goiás, continue. Aí vai ter Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. E o Bahia? E o Regional. E o Bahia tem o Regional, Copa do Nordeste, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Ou seja, a mesma quantidade de campeonatos ele vai ter. Então, eu estou falando deste momento, beleza? Para depois eu entrar no canal e falar, pá, estou falando deste momento. O Vasco está na Copa do Brasil. O Bahia já foi eliminado. Então, a gente não conta mais com o Bahia na Copa do Brasil. Então, olhando, já que os dois times, tanto o Vasco quanto o Bahia, têm o mesmo número de competições neste momento, Bahia, Copa do Nordeste, lá na frente, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e o Regional. E o Vasco, Regional, Sul-Americana, Copa do Brasil e lá na frente Campeonato Brasileiro. 4-4, beleza? Então, nessa condição, e pelo time do Bahia ser melhor, e principalmente politicamente, o time do Bahia, o Clube Bahia, ser um time muito mais estruturado, muito mais controlado, muito mais ameno para o trabalho do que o Vasco, então eu coloco o time do Bahia numa condição de talvez, que a gente não tem bola de cristal, de chegar mais longe. Até porque o Vasco, ao contrário do Bahia, é uma bagunça política, cada um puxa para um lado, o nego está rezando para dar tudo errado, para assumir o lugar de um cara que não é presidente do Vasco, na minha visão, tá? Na minha visão, ele entrou pela janela, então, para mim, ele não tem moral para dizer que é presidente do Vasco, minha visão, da maneira como ele entrou na presidência do Vasco. Contratou o Abel, não deu certo, já mandou embora e agora atrás do Ramon com Antônio Lopes. A gente não tem a menor ideia do que vai ser o time do Vasco. Pode chegar arrebentando, mas aí também é um trabalho de futurologia. Aí fica complicado. Então a gente está falando dos momentos. Os momentos, hoje, é melhor do Bahia. Então vamos lá. E por que eu digo isso? Vamos lá. A Sul-Americana vai para a segunda fase. Só que essa segunda fase depende de 8 times que vão vir da Libertadores. Os 8 terceiros colocados da fase de grupo da Libertadores vão entrar aí, vão se tornar 32 times que serão divididos. Já tem 2 times daquelas pré-Libertadores lá, que é o Atlético Tucumã e o Deportivo Tolima, que vieram lá daquelas pré-Libertadores, que foram os melhores daquelas eliminatórias da pré-Libertadores, e entrou. Só para lembrar, né? O Corinthians não conseguiu chegar à Libertadores. Então vamos lá, Atlético Tucumã e Deportivo Tolima. Então, temos, Coquinho Unido, time desconhecido, Chile. Vasco da Gama, Emelec, é um time que está sempre disputando e bem ali, brigando, causando problemas. Plaza Colônia do Uruguai, Melgar do Peru, a gente já viu jogando a Libertadores, River Plate do Uruguai, União Santa Fé da Argentina, causa problema, Bahia, Fênix do Uruguai, Atlético Nacional, não é um time para se descartar, falar é mole, Sol da América, Sportivo Luquenho, Vélez Sarsfield da Argentina, outro time que tem nome, que tem um certo peso, o Milionários, Lanús da Argentina, Deportivo Cali, Sport
Huancayo, deve ser isso, do Peru. União La Calera. É o Huachipato, acho que é isso a pronúncia, se estiver errado também, tá dentro do jogo. Audax Italiano, Independente da Argentina e Liverpool do Uruguai. Ou seja, tem pelo menos aí, dentre esses que passaram da primeira para a segunda fase, pelo menos uns 4, 5 times aí encardidos, que vai dificultar muito para Vasco e para Bahia. Muito. Isso depende também do sorteio. Só aí. Aí temos Atlético Tucumã e Deportivo Tolima. Aí vai entrar 8 times da Libertadores. 8 times, terceiros colocados. Do grupo do Flamengo, que é o grupo A, que está Independente Del Valle, Flamengo, Júnior Barranquilla e Barcelona de Guayaquil, deve entrar, acredito eu, sim, Júnior Barranquilla. Não é um time fraco, tá? É um time que complica. Da chave B do Palmeiras, deve se classificar o Palmeiras em primeiro, deve entrar o Guarani do Paraguai em segundo. Acredito que o Bolívar seja o terceiro colocado. No grupo C, tá tudo empatado, é muito difícil saber. No grupo C, amigo, tem Jorge Wilson, Atlético Paranaense, Penharol e Colo-Colo. Qualquer um desses que for para a Sul-Americana chega com força na Sul-Americana. Então, até Penharol tem muito nome, Colo-Colo tem muito nome, Jorge Wilson tá causando sempre problemas, e o Atlético Paranaense, que é o nosso time brasileiro aqui, que tem muita força, que a gente espera que não esteja na Sul-Americana. Grupo D, tem River Plate, São Paulo, LDU e Binacional. Binacional não vai, então deve ir para a Sul-Americana LDU. Problema grave. Grupo E, temos Internacional, Grêmio, América de Cali e Universidade Católica. Outra parada indigesta. Qualquer um dos 4 que for para a Sul-Americana entra como um dos favoritos. Grupo F, Raça Nacional do Uruguai, Estudiante de Mérida e Aliança Lima. Eu não sei, ali entrando Estudiante de Mérida ou Aliança Lima não causa muito problema. Grupo G, devemos ter aí o Defesa e Justiça, deve se classificar em terceiro. No grupo H, Libertad, Boca Juniors, Caracas, Independente, Medellín. Acredito que fica em terceiro lugar o Independente Medellín. Com isso, juntando com os que estão lá, teremos aí pelo menos uns 8 a 9 times de um certo peso, isso contando os brasileiros. Então, na minha concepção, lógico que tem todo um sorteio, mas olhando desse panorama dos times e vendo o cenário de hoje, o que eu estou vendo do Bahia jogar, do Vasco e tudo que envolve, eu coloco o Bahia com uma chance maior de avançar. Ser campeão é outros 500, porque vai depender de muita coisa, de chaveamento, de tudo. Mas eu coloco hoje numa largada, eu coloco o Bahia um pouco à frente do Vasco da Gama, pelo que eu já falei, por causa do time, por causa da parte administrativa, que é muito melhor no Bahia do que no Vasco, isso não precisa mentir, e também o time está mais tempo na mão do Roger. Isso vai acontecer, a gente não sabe, porque o Vasco também está parado, vai se começar um trabalho com o Ramon, ele pode chegar arrebentando. Mas entenda, meu amigo torcedor do Bahia, é do Vasco da Gama. Tá? Eu estou falando do que a gente viu até esse momento, até a parada. Só que o que vai acontecer depois, ninguém tem a menor ideia. Então a minha análise com os times que já estão na segunda fase, com aqueles que podem entrar sem ter o sorteio, porque ainda não teve sorteio, porque não teve a finalização da fase de grupos da Libertadores, eu coloco o Bahia mais forte dos 2 brasileiros. Mas é ridículo na Sul-Americana, já na segunda fase, só ter Bahia e Vasco da Gama.
Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Conto com a participação de vocês e coloque seus comentários aí do que você acha sobre essa abertura que eu dei aqui. Coloca aí a sua opinião. E um outro detalhe, toda vez que eu faço um vídeo, eu não trago furo de reportagem. Quer dizer, estou até trazendo furo de reportagem por causa do meu amigo Celestial Miranda, mas especificamente a respeito do Bahia, tá? A respeito do Bahia. Mas, geralmente eu falo embasado em fatos. E o que é fato? Alguma coisa que você pode comprovar que aconteceu. Então, eu pego uma notícia e falo aqui. Eu não invento as coisas. Então, eu tenho embasamento de acordo naquela notícia. Correto? Então, muito obrigado aí mais uma vez aos meus amigos do canal 2A1, Wendel e Ronexon, ao meu amigo Celestial Miranda, e que em breve estaremos juntos aqui fazendo live. Rezeco Magalhães, Celestial Miranda e canal 2A1. E você que quiser fazer uma parceria também, entra aqui no nosso WhatsApp, troca ideia que quando a gente colocar live, coloca você junto para a gente conversar sobre futebol. Um grande abraço, tamo junto, até mais, valeu!